Fala galera do Verde, bora para mais um vídeo, reagir a mais um vídeo dessa vitória importantíssima do Palmeiras para cima do Bahia 2-0. Algo que ficou estranho foi as oportunidades também que o Bahia conseguiu, né? Lembrando que ano passado dificilmente um time criava contra o Palmeiras, principalmente no Allianz Parque. O Bahia criou e poderia ter saído ali um 2-2, sei, né? Poderia ter saído um jogo para empate, mas deu Verdão, deu a lógica. Palmeiras cola no Flamengo, fica apenas um ponto. Os próximos jogos são jogos difíceis, tanto para um lado quanto para o outro. Palmeiras com seus titulares voltando, né? Flamengo ainda bem desfalcado. O Brasil não conseguiu eliminar o Uruguai, seleção brasileira. Nossa, a gente fala, não tô nem aí pra seleção, mas na hora do jogo a gente torce, né? Não tem como. E acaba o jogo, a gente fica com muita raiva. Vamos lá para mais um vídeo. Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Aí é muito bem treinado, né? É a identidade desse clube, desse time, né? É um time que sabe construir, fazer um jogo de construção e também fazer um jogo de transição quando precisa, né? Então ele consegue oscilar, ele tem maneiras de jogar que o Rogério Ceni treinou muito bem, tem artimanhas para mudar o ritmo de jogo durante a partida. Só que enfrentou um adversário que tem muita capacidade, que é o Palmeiras. Quero deixar avisado que estamos, evidentemente, ligados nas entrevistas coletivas do Nilton Santos, né? Assim que os treinadores por lá se posicionarem para falar, a gente vai mostrar ao vivo. Nós temos agora as coletivas gravadas do Abel e do Rogério Ceni. Queria que você falasse sobre a partida de hoje contra a equipe do Bahia, onde, novamente, né, esse menino Estevão, que você sempre fala que tem cuidado para falar sobre ele, e a gente vê que é muito diferente, resolveu no lance individual, depois puxa um contra-ataque, dá uma assistência. Como que foi hoje, na sua avaliação, a partida do Palmeiras? E fala um pouco desse garoto também. Boa noite. Não vou falar mais dele, porque vocês já sabem o que é que eu penso dele. Vocês até estão a ser chatos porque todas as vezes me perguntam sobre ele. Vocês já sabem tudo o que eu penso sobre ele. Acho que fizemos na primeira parte um grande jogo, entramos muito fortes no jogo, a empurrar o nosso adversário para trás, a criar oportunidades. Fizemos um golo, estava fora de jogo, continuámos a criar. Isso acho que ficou bem evidente a nossa produção ofensiva, mas não posso não dizer que, tal como foi no Fortaleza, a primeira oportunidade é do Palmeiras e perdemos esse jogo. Hoje, a primeira oportunidade flagrante é para o Bahia. Mesmo nós entrando forte, criando oportunidades, fizemos um golo, estava fora de jogo, cantos, faltas, entradas na área no último terço, finalizações, remates exteriores. Mas a verdade é que a primeira oportunidade flagrante é do Bahia. Jogando toda a quarta, todo domingo, rodadas pesadas de Campeonato Brasileiro, tendo que se virar com ausências, enfim. Eu sei que a gente fica chovendo no molhado, falando... Quantas semanas subsequentes que a gente já falou, poxa vida, uma semana aqui, às vezes uma ali, nós estamos falando de um jogo aqui, um jogo ali, não é nem parar às vezes uma Copa América que fosse inteira, mas cara, é desumano você ficar 8, 10, 12 semanas seguidamente jogando e ainda mais com os desfalques. Não é justificativa também para tudo que acontece de errado? Sim, né? Porque está todo mundo na mesma batuta, né? Está todo mundo ali na mesma... Quando ele avalia o lance do Jean Lucas e fala assim, é um pênalti, tem que fazer. Ok, cansado ou não, aquele lance ali poderia ter mudado a partida. Mas a gente também não pode aqui ficar fingindo que não, né? Que o campeonato tem esses problemas. Ficar normalizando qualquer... Só destacar que Jean Lucas fez um excelente jogo. Ele jogou muito bem, mas errou o lance capital. Mas ele estava fazendo uma excelente partida, assim, ele, Everton Ribeiro, Cauli. Foi o Abel que falou sobre finalização e eu me lembro que ele até usou o jeito do português de Portugal de falar pênalti, falou penalti, né? Que o jogador perdeu um gol, assim, em condições semelhantes a essa do Jean Lucas de hoje, ele disse, isso é falhar um penalti. É que nem o goleiro levar um frango. É verdade, uma ação que é muito clara. Né, ali você realmente está claro. Ele poderia ter dominado melhor, ter feito tudo, só que a tomada de decisão do momento, ela te exige realmente algo que é diferente do que a gente está falando aqui na bancada, né? Só lembrando que o lance seria verificado, né? E não tem impedimento nenhum. Nada, nenhuma chance. Pegou legal. Eu falei aqui que... Ele foi bater de bate-pronto, né, cara? Foi marcado impedimento no lance, mas confiança, né? Isso não quer dizer que o gol não seria marcado, né? O VAR ia olhar. Bom,
Como eu disse, estávamos de olho aqui na movimentação lá nas salas de entrevista coletiva do Newton Santos e o Arthur Jorge já se posicionou. Então, com o lado vencedor da partida do Palmeiras e mais uma vez é chover no molhado a gente falar sobre o Estevão, não é, né, Elton? Você que assina muitos contratos, né, Mari? Você usa muito a sua assinatura, algumas vezes por dia. A assinatura do Estevão é partir para dentro, cortar para a esquerda da entrada da área e bater para o gol, né? Alguns gols já assim, o garoto já fez com a camisa do Palmeiras. Então é uma assinatura já de um jogador que é acima da média dentro do futebol brasileiro. Dentro de um contexto coletivo, é importante a gente ressaltar, né? Acho que o Palmeiras proporciona também a jogadores jovens ter essa tranquilidade que a gente vê o Estevão colocar dentro de campo. Um time que mais uma vez, né, jogou, e o Abel falou aí nesse recorte da coletiva, dessa questão de atacar a profundidade, de jogar entre linhas, porque o Bahia é um time que usa muito meio campo para tentar controlar o jogo, né? Joga com um quarteto no meio campo, então muitas vezes os laterais não ultrapassam tanto, constroem, né, pelos lados do campo. Então ter jogadores que conseguem construir entre linhas e ter outros que ataquem o espaço fazem muita diferença, né? No caso do Rony pelo lado esquerdo, cara que faz muita diagonal, né, da esquerda para dentro, abre o campo também, faz essa dobra com o Piquerez, muitas vezes o Gabriel Menino ou o Rafael Veiga, né, com essa triangulação para abrir defesa, e o Estevão do outro lado que tem muita liberdade, né, da direita ele vai para qualquer lugar, né, ele vai para dentro, tenta abrir um pouco mais o campo, jogar quase que na linha lateral, ou receber em profundidade no contra-ataque como a gente está vendo aí, né, cortar para a perna esquerda, e aí a falha do Jean Lucas, né, o Jean Lucas perdeu um gol antes desse primeiro gol do Palmeiras, o último lance do primeiro tempo, e aí numa cobrança de escanteio ele acabou tocando fraco, o Aníbal Moreno conseguiu achar muito bem o Estevão para fazer o gol, atacando, né, essa profundidade para fazer o gol. O Bahia até vinha fazendo um jogo bem equilibrado, né, mas a gente percebe que o Palmeiras tem individualidades que fazem muita diferença dentro de um jogo coletivo que é muito eficiente. E eu acho que a marca do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras, pelo menos nos últimos anos, a palavra é essa, é eficiência. O gol que o Jean Lucas perdeu no primeiro tempo não se perde contra um time como o Palmeiras. E raramente o Palmeiras perde gols contra equipes também que estão na parte de cima da tabela, quando precisa decidir jogos importantes. Foi o que aconteceu mais uma vez jogando em casa, e aí segue na cola do Flamengo, nessa caça, né, ao Flamengo, que nesse momento é o líder do campeonato. Por um certo momento, Elton, o Bahia dividiu ali a mesma pontuação que o Flamengo, né, na parte mais alta da tabela. Mas perdeu para o rubro-negro, perde para o Palmeiras, contra São Paulo, enfim. Qual que é o campeonato do Bahia? A gente fala sobre título, a gente fala sobre G4, a gente fala sobre G6, sobre G8. O campeonato do Bahia, pelo menos quando começou o Brasileirão, se falava muito em disputar a competição internacional, né? Que significa não ser rebaixado, né? Porque quase todo mundo vai disputar o Brasileiro. Bom, galera, é isso aí. O Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela para a gente ver o que a gente... Ah, não, o vice-líder é o Botafogo, né? O Botafogo meteu 3. Mas o importante é que a distância dos times é de 1 ponto, né? O Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo. Qualquer vacilo, qualquer vitória e derrota do Flamengo, o Verdão já assume essa liderança que, cara, pelos jogos que a gente está vendo aqui, é bem provável que o Palmeiras assuma a liderança muito rápido. O próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza. O Flamengo já não conseguiu jogar contra o Cuiabá, né? Eu não assisti o jogo. Vamos ver como é que foi o jogo do Flamengo. Mas, não sei, né? Se criou muita chance, como é que foi. Mas no Maracanã, você não venceu o Cuiabá, cara. É pra dizer que não é assim, tava no dia ruim. Não é, gente, tá? Eu não acredito que num dia ruim você não ganhe do Cuiabá. O Palmeiras está num dia ruim, não ganhar do Cuiabá no Allianz Parque. No Allianz Parque, né? Não é Barueri, Copacabana, Paris, não. É no Allianz Parque. O Palmeiras não venceu o Cuiabá, seria algo meio doideira, né? Então, acredito que o Palmeiras assumirá a liderança rapidamente aí.
Próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza. Fortaleza meteu 3 no Palmeiras, hein? Depois o Criciúma. Criciúma deu trabalho pro Palmeiras. Empatou com o Atlético, né? Vamos ver aqui os Criciúma como é que tá. Criciúma venceu o Cruzeiro, perdeu pro Vitória, empatou com o Inter, perdeu do São Paulo, ganhou do Botafogo, ganhou do Atlético Goianiense, tomou 2-1 do Palmeiras, mas foi um jogo duro, meteu 4 no Vasco. Esse é o Criciúma, né? O Flamengo perdeu pro Juventude. E depois o Flamengo sai para enfrentar o Vitória. Ah, Vitória. Não, é o Vitória. Campeonato Brasileiro, né? E depois o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, fechando assim o mês. 1, 2, 3, são 4 jogos ainda para fechar o mês. Esse mês aqui vai decidir quem será o campeão brasileiro, na minha opinião, né? O Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense no Allianz Parque, dia 11, né? E depois enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro no dia 17. Esse jogo aqui também vai ser embaçado, né? Jogo de 6 pontos, famoso jogo de 6 pontos. Vai ser jogo duro. Mas eu acho que o Palmeiras consegue jogar lá e vencer o Botafogo. E depois tem o Cruzeiro. Cruzeiro tá encardido. E depois vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Fluminense que tá uma verdadeira draga, né? O Fluminense acha que vai ser rebaixado. E fecha o mês contra o Vitória. E aí, meu irmão, no dia 10 mudou aqui. O jogo do Palmeiras ia abrir no dia 3 e abrir com o Flamengo, né? Aí mudou, vai ser dia 10. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, né? O jogo no Maracanã. Dependendo de como tiver o brasileiro, o campeonato brasileiro, esse jogo pode decidir o campeonato. Dependendo de como tiver aí, pode decidir o campeonato. Eu acho que o Palmeiras vai assumir a liderança. Tá pintando, cara, né? Não é... Tá pintando isso. É o empatezinho ali com o Grêmio. Jogo fora de casa. Tava perdendo, foi lá, empatou, é 1 ponto. Olha a importância desse 1 ponto agora, né? É um pontinho muito importante. O Palmeiras não tilta jogando em casa, né? Time que não tilta jogando em casa, é time campeão, né? Time campeão. O Palmeiras venceu o Cuiabá 2-0 aqui em Cuiabá, né? É um adversário aí direto. Aí empatou em casa com o Flamengo. O ruim aqui foi essa derrota pro Inter, né? E pro Atlético Paranaense. Esses 2 jogos aqui, o Palmeiras vai ter que sair para enfrentar esses 2 adversários no segundo turno. Esses que são jogos aí complicados.